A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Portanto, nesse trimestre, estamos estudando alguns personagens da Bíblia e a diferença que eles fizeram positiva ou negativamente. Cada um, com a sua história, contribuiu para que pudéssemos entender como Deus age quando há postura de obediência e também quando há desprezo ou rebeldia para com seus preceitos. E na lição de hoje, vamos ver aí o exemplo da mulher samaritana, que é a lição de número 11, que tem como título A Mulher Samaritana, a diferença que a água da vida faz. O texto do dia da nossa lição se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo de número 4, versículo de número 42, que diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A síntese da lição destaca: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. E aqui eu quero destacar, queridos, numa conversa com Jesus. Esta mulher samaritana teve um encontro com Jesus, não é verdade? E ninguém, queridos, é a mesma pessoa depois de um encontro com Jesus. Ninguém continua sendo o mesmo depois de um encontro com Jesus. É isso que Jesus faz. A Bíblia nos diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, né? Mas que no fim são caminhos de morte. E Jesus Cristo nasceu para ser o caminho. Lá em João 14, versículo 6, Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão se for por mim. Toda a caminhada inicia com uma preparação, ou pelo menos com o primeiro passo. Assim também é a caminhada com Jesus. Precisa de um primeiro passo. Precisa de uma atitude, precisa de uma escolha. E ter Jesus como companheiro de jornada, queridos, requer uma iniciativa. É preciso aí responder ao seu chamado, a sua voz como um primeiro passo para a transformação, para a mudança. Para seguir a Jesus, é preciso encontrar Jesus. É preciso ter um encontro com Jesus. Ter um encontro com o Deus vivo é ter uma experiência transformadora, onde a graça, queridos, inunda todo aquele que escolhe caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é como ajustar as velas de um barco. Não significa que este barco não passará por tribulações, por dificuldades durante o seu percurso no mar. Mas, se as velas estiverem ajustadas do modo certo, a viagem se desenvolve de uma maneira mais segura, apesar da insegurança que você passará neste caminho. Afinal, ele nos promete um mar calmo. Ele não nos promete um mar calmo, mas ter Jesus no seu barco sempre fará a diferença. Porém, para ajustar o passo e seguir nessa caminhada, queridos, é necessário algo extremamente difícil e importante, e que só pode acontecer na constante dependência de Deus, que é o ato de negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz. A Bíblia, queridos, relata muitos encontros transformadores de Jesus com as pessoas, assim como essa mulher samaritana, que é o tema da aula de hoje. E como elas foram reanimadas e curadas de suas doenças físicas, emocionais e espirituais. Num desses encontros, Jesus afirma a Nicodemos sobre a importância de um renascimento espiritual.
para que possa não só ver, mas também entrar no reino de Deus. Iniciar uma caminhada com Jesus é ser restaurado por Ele, mas é também fazer parte de seu plano de restauração deste mundo. Caminhar com Jesus, queridos, é ter o privilégio de participar do seu plano de restauração e também termos a oportunidade de sinalizar o reino de Deus aqui. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, queridos, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. E vale a pena, queridos, vale a pena ter um encontro com Jesus e caminhar com Jesus, pois só Ele pode saciar a sede da nossa alma. É o que veremos na lição de hoje. A introdução aqui da lição diz assim: o evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus, quando ele passa por Samaria. Naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. O impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade em que vivia, a ponto de o Senhor dizer aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, que está lá em João capítulo 4, versículo 35. Então, queridos, nessa lição nós estudaremos a respeito de uma mulher que estava sedenta. Ela tentou saciar a sede da sua alma nos seus relacionamentos, tendo assim vários maridos. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, junto a um poço na cidade de Sicar. A princípio, a mulher não reconheceu que estava diante do Filho de Deus e pensou ter encontrado apenas um profeta. Ninguém, queridos, que tem um encontro pessoal com Jesus permanece o mesmo, como eu já destaquei na síntese da nossa lição. Aquela mulher teve a sua sede saciada ao compreender que Jesus não era somente um profeta, mas era o Filho do Deus vivo. A sua vida, depois do encontro com o Salvador, nunca mais foi a mesma. E ela pôde fazer a diferença em sua cidade, convidando as pessoas para conhecerem Jesus, o único que pode saciar a sede da alma. O ponto 1 aqui da nossa lição destaca: no caminho para a Galileia. Aqui o subtópico de número 1 tem como título uma rota necessária para Jesus. A lição destaca: Jesus deixou a Judéia e se dirigiu para a região da Galileia, um ambiente repleto de influência gentia. E nesse caminho passou por Samaria. É possível que houvesse outras rotas para que o Senhor fosse para a Galileia, mas João registra que era necessário passar por Samaria. Havia uma grande obra aguardando Jesus na região dos gentios, mas antes de chegar lá, Samaria precisava ser visitada. Aqui, queridos, nas viagens pela Palestina, sentido norte-sul ou sentido sul-norte, havia duas opções de percurso: seguir o atalho a leste do Rio Jordão, na região da Pérea, e assim alcançar a Galileia, e o extremo norte, para não entrar na região dos samaritanos, ou seguir em frente, passando por Samaria. Os judeus que não toleravam os samaritanos optavam pela primeira alternativa. Era uma distância um pouco mais longa, né? Era mais distante, precisavam caminhar um pouco mais, mas eles evitavam de passar por dentro da terra de Samaria. No caso de Jesus, a opção foi a segunda, porque ele firmou o propósito de passar por Samaria. E na cidade de Sicar e arredores, vidas aguardavam o Messias, que lhes daria a salvação.
Tinham pessoas ali que precisavam conhecer Jesus. E Jesus sabia disso. Então não foi por acaso que ele tomou aquele caminho. Já foi de caso pensado, com propósito. Como Jesus sabe de todas as coisas, sabia que aquela mulher estaria ali naquele poço e ela seria ali um instrumento para que o evangelho, para que as boas novas fossem pregadas para aquele povo. Depois de uma viagem de aproximadamente 57 quilômetros e por volta do meio-dia, Jesus e os seus discípulos se aproximaram da cidade samaritana de Sicar. Jesus decidiu então ficar junto ao poço de Jacó, localizado fora da cidade. Ali, ele achou o local adequado para o descanso, enquanto que os seus discípulos se dirigiram à cidade a fim de comprar algum alimento. E a partir daí, neste momento, começa todo o desenrolar dessa história, pois é ali que começa o ponto inicial da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Subtópico 2. Uma mulher trabalhadora. A samaritana não era uma pessoa preguiçosa. É dito por João que o encontro de Jesus com a samaritana deu-se quase à hora sexta, perto do meio-dia. Esse não é necessariamente o melhor horário para se buscar água. Experimente andar nesse horário com um cântaro de barro vazio sobre seus ombros e voltar para casa com esse cântaro cheio. Então aqui, queridos, a fonte de Jacó, que era esse poço onde Jesus encontrou com a mulher samaritana, ficava na terra que originalmente pertenceu a Jacó. Não havia nela uma nascente, né? Esse poço era um reservatório, recebia a água da chuva e do orvalho, recolhendo-as ao fundo. As fontes eram quase sempre localizadas fora da cidade, ao longo da estrada principal. E 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam retirar água. Mas aquela mulher samaritana, no entanto, foi justamente ao meio-dia, provavelmente ali para não encontrar-se com pessoas que já conheciam a sua reputação, a sua fama, né? Porque ela já era uma mulher pecadora, tinha vários maridos e o pessoal já conhecia da fama daquela mulher. Então é bem provável que por isso que ela foi meio-dia e Jesus sabia que ela estaria lá. Subtópico 3. Uma mulher ciente dos costumes de sua época. Ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher fez o primeiro questionamento. Como um judeu vinha pedir água a uma mulher e ainda samaritana? Sua pergunta mostra que em sua mente, a desunião entre judeus e samaritanos não poderia ser esquecida. Séculos de contendas entre esses povos estavam vivos nos corações de cada um deles. Aqui, queridos, vale destacar por que dessa desunião entre judeus e samaritanos. Por que eles se odiavam tanto? Aí nós temos que voltar um pouquinho na história, né? Lá um pouquinho antes do cativeiro de Babilônia. Quando a Síria conquistou o Reino do Norte, em 722 a.C., metade da população foi levada cativa para outros países, e gentios foram trazidos para habitar naquela região. Os judeus que permaneceram no Reino do Norte acabaram se casando com as mulheres estrangeiras, dando fim à pureza racial exigida por Deus. Os judeus mestiços, fruto dessas uniões, eram os samaritanos. Quando a Babilônia conquistou a Judéia e levou cativos os habitantes do Reino do Sul, estes conservaram pura sua raça. E após o cativeiro da Babilônia, quando eles voltaram para a Terra Santa, os judeus não se misturaram e não tinham mais contato nenhum com os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos porque sentiam que os seus compatriotas haviam traído o seu povo e a sua nação por meio de tais casamentos mestiços, né? Para piorar mais as coisas ainda, os samaritanos então resolveram construir um templo no Monte de Gerizim. Como resultado de tudo isso, judeus e samaritanos passaram a se odiar.
E esta mulher que Jesus encontrou na fonte de Jacó era uma samaritana. Pertencia a este povo aí, odiado pelos judeus. Fazia parte do povo mestiço odiado. E era conhecida ainda por estar vivendo em pecado e estava em um lugar público. Por isso que ela se espantou quando Jesus ali pediu água para beber. Porque ela sabia que Jesus era um judeu e ela era uma mulher samaritana. E existia essa divisão, né, entre esses dois povos. Ponto de número 2. A água para a vida eterna. Que o subtópico 1. Onde, pois, tens água viva? A segunda pergunta da samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe te daria água viva. Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas, de forma paciente. Jesus vai respondendo os questionamentos diversos dela. Aqui, queridos, vamos fazer uma leitura aqui no Evangelho de São João, capítulo de número 4, versículo 15 e 16, que é sobre esta passagem aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido. Aqui Jesus estava falando para essa mulher samaritana a respeito desta água, esta água viva, essa água que dá a vida eterna. E sem dúvida nenhuma, esta é uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Pois é essa que trata da salvação da mulher samaritana. Ali Jesus trocou o cântaro da água que não mata a sede pela fonte que salta para a vida eterna. Ali Jesus trocou a tristeza da mulher pela alegria da salvação. E mais ainda, Jesus fez daquela mulher solitária e angustiada pela vida uma evangelista, a qual de tanta satisfação e alegria na alma saiu pela cidade falando do Mestre Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel. Jesus, queridos, é a água da vida, porque o homem é um sedento mortal. Davi, no Salmo 63, ele anela em Deus matar a sede de sua alma, como está escrito lá em Salmo 63, 1. O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em terra seca e cansada, onde não há água. É muito prazeroso quando em Deus nós encontramos a solução para o problema da alma, não é verdade? E saciamos essa sede que surge com a ansiedade e com o pecado. Mas por que Jesus é a água da vida? Porque o mundo, queridos, não se satisfaz. Ele precisa de uma fonte que salte para a vida eterna, que o coloque novamente diante da presença do Deus vivo, capaz de aliviar a secura do pecado. E Jesus mesmo disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, pois eu os aliviarei. E o profeta Isaías ainda complementa: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, o pecado de nós todos. Está lá em Isaías 53, 6. Então, queridos, Jesus é o manancial de águas vivas em pleno deserto, que aqui é o mundo em que vivemos. Jesus é a água da vida, porque ele realiza tudo em todos. Não há distinção de povo, de raça, né? Jesus é capaz de transformar o mais vil pecador num homem cheio do Espírito Santo. Isso porque ele é o manancial de águas vivas. Águas estas que purificam do pecado e tiram, queridos, a sede da alma, satisfazendo-a plenamente em Cristo, a água viva. Então somente Jesus Cristo pode saciar a sede da nossa alma.
Jesus Cristo é a água que nos leva para a vida eterna. O ponto de número 3 da nossa lição: este é verdadeiramente o Cristo. A samaritana, por sua vez, foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham: a capacidade de saber de certas informações pelo Espírito de Deus. Na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus? Que está fazendo uma pergunta. Que percepção temos quando ouvimos a sua palavra? Vemos seus milagres em nossos dias? Então aqui, queridos, a mulher samaritana, devido ao que Jesus, tinha dito para ela e falado sobre seus maridos, que ela tinha já maridos e vivia em adultério com o outro, ela então concluiu que Jesus era um profeta, alguém divinamente inspirado e com um conhecimento sobrenatural. E os cristãos? Os cristãos não podem dar testemunho do que viram nos tempos de Jesus, não é verdade? Porque não estavam lá. Mas nós podemos e devemos dar testemunho do poder de Cristo em nossa vida, falando às pessoas de como Deus nos transformou, falando como Deus age em nossa vida, concedendo-nos perdão, paz, alegria e redenção. Podemos falar sobre a graça de Cristo e que pelos méritos de seu sangue vertido na cruz, todo pecador arrependido pode receber pela fé o perdão e a salvação. Desse modo, queridos, nós podemos ser instrumentos de Deus para reacender a esperança no coração do aflito pecador e ajudá-lo a se voltar para Deus com fé e confiança em Jesus, o nosso Salvador. Deus pode nos capacitar para falar de seu amor, justiça e grande plano da salvação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então Deus, amados, pode te capacitar para que você possa testemunhar deste amor, do que Jesus fez em sua vida. E isso é o que devemos fazer, dar o testemunho de vida, um testemunho na nossa forma de viver, nossas atitudes, como Jesus tem feito em nossas vidas, na prática. E não nos esconder, queridos. Jesus nos chama para fazer isto. Aquela mulher samaritana, ela viu em Jesus uma diferença. Ela reconheceu nele que ele era um profeta e ela evangelizou o povo de Samaria. E é isso que Jesus quer, que nós reconhecemos ele como Senhor e Salvador de nossa vida e que nós possamos ser testemunhas dele aqui na terra. O subtópico 2 aqui do ponto 3, em espírito e em verdade. Uma das palavras manifestadas por Jesus que causam mais impacto é a sua referência à adoração ao Deus eterno. A samaritana, de acordo com o pensamento de sua época, havia vinculado a sua adoração a um local de culto. Então a mulher samaritana tinha essa dúvida: se o local certo da adoração era em Jerusalém ou era no Monte Gerizim, local onde os samaritanos tinham feito o templo, que nós já falamos aqui na lição de hoje. E Jesus ensinou àquela mulher que o mais importante, amados, não é o lugar onde uma pessoa adora. A adoração não está limitada ao Monte Gerizim ou então a Jerusalém. Os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Eles criaram a sua própria religião. E os judeus tinham todas as orientações para uma adoração perfeita. A declaração que a salvação vem dos judeus significa que o Messias viria do povo judeu. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. E quando alguém nasce no Espírito, ele pode se comunicar com Deus onde quer que ele esteja. Em espírito, é contrário a tudo que é material e terreno. Por exemplo, o Monte Gerizim. Jesus disse que a adoração
é algo do coração e, em verdade, é o que está em harmonia com a natureza e a vontade de Deus, e o contrário de tudo o que é falso. A verdade aqui é especificamente a adoração a Deus por meio de Jesus Cristo. A questão não é onde alguém adora, e sim, queridos, como e quem alguém adora. A verdadeira adoração vem do coração e não de fatores externos como o lugar, a cerimônia ou palavras repetidas. Adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade e fé. Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. Rituais como ir à igreja, cantar louvores, ajudam a expressar essa adoração, mas só tem valor quando são fruto do desejo do coração de adorar a Deus. Deus não se agrada de rituais sem sinceridade. Adorar em verdade é adorar por querer adorar a Deus, por tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Adorar em espírito é uma adoração viva. O espírito é aquilo que nos liga a Deus e nos dá a vida. A verdadeira adoração, queridos, vem da comunhão com Deus. Podemos ter comunhão através do Espírito Santo, que mora dentro de cada cristão, que mora dentro de cada pessoa salva. A conclusão da nossa lição: o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos e deseja que sejam alcançados pelo Evangelho. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira, e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.